Neste vídeo, nós vamos conhecer esse equipamento da Tooltop, o ET12S. Existe a versão 11S e a versão 12S. Nós estamos olhando a versão 12S. Qual a diferença dos dois? Nós já vamos falar em seguida. Inicialmente, ele é um multímetro. Então, um multímetro CAT2 600 volts. Ou seja, ele não tem um grande fator de proteção, né? É um equipamento leve. O desenho dele parece muito aqueles desenhos do Zaneng 8000, né, série 8000, só que um pouquinho menor. Ele é muito leve, realmente muito leve. Ele tem aqui a entrada para as baterias, porém ele na verdade já usa uma bateria de lítio-íon de 3.7 volts e 850 mAh. Então, como vocês viram aí no unbox, ele já traz uma bateriazinha, inclusive fácil de trocar, né? Já, o compartimento é aberto, ele é feito para pilhas, né? Provavelmente essa é uma carcaça mais genérica que eles reaproveitaram. Então ele é feito com uma bateria carregada via uma porta USB tipo C. Uma das coisas que surpreende assim nessa primeira vista é o tamanho desta tela. E ela é uma tela gráfica. Eu vou tirar aqui o papel plástico. Ela é uma tela gráfica de 320 por 240. E nós já vamos olhar um pouco ela. Bom, olhando assim a entrada, a gente vê as duas entradas embaixo, que ele tem aquela desvantagem, né, de ser entrada por baixo, de não poder deixar ele em pé. Ele não tem pezinho também, mas veja que o desenho dele é arredondado, é realmente para usar na mão e muito para usar em campo. Então, para poder olhar um quadro de energia, para ver o que está aquecendo ou não, ele é excelente. E por que aquecendo? Porque sim, ele é um multímetro com uma câmera infravermelho. É uma câmera de temperatura, que a gente tem olhado vários modelos aqui no canal. Este é mais um modelo, só que este é uma câmera com o sensor de temperatura incorporado. E aí vem as diferenças dos modelos, né? O ET11S tem uma resolução menor, já o ET12S já tem uma resolução bem maior. Então essa é uma das grandes vantagens dele. Então, numa primeira visualização, ele é muito legal, pequenininho, leve, mas não tem aquele material de acabamento muito top. É bem simples, um plástico bem simples, nada realmente sofisticado. O próprio botão de abertura aqui ele é bem simples. Aqui, como eu comentei, né, onde eram as baterias, as pilhas, ele tem o desenho das pilhas. Eles substituíram por uma bateria, uma opção muito bem-vinda. Multímetros com opção infravermelho não são novidades. A gente tem a FLIR, a gente tem a Fluke, mas esse custa 10% do preço, é exatamente 10 vezes menos. E este é o equipamento, ele permite leitura de tensão de até 1000 volts e não permite corrente, né? Então ele vai a 750 volts AC, 1000 volts DC, mas ele não tem leitura de corrente, ele tem as duas entradas embaixo. Então, por enquanto, o único ponto negativo do equipamento em termos de medição. Vamos fazer agora os testes de multímetro e logo em seguida nós vamos para os testes do infravermelho. Vou ligar ele aqui. E ligo o infravermelho e eu vou substituir para o UDM. Aqui. E aí tá a nossa tela, tá com pouca bateria, não tinha visto, vou deixar carregando. Ele chegou, não deixei carregando ainda. E aí eu tenho tensão DC, tensão AC, ele é touchscreen, olha que legal. Resistência, continuidade, diodos, ele demora um pouco para responder. E a gente vê que é o software porque ele dá o bip de que veio para cá, ele só não vem. E capacitância. Nós vamos ver cada um deles. Ele tem uma tela gráfica, olha essa aqui. Uma tela gráfica bem interessante. E aqui são as configurações. Então ele tem uma série de configurações, coisas que a gente não encontra normalmente num sistema. Vamos ver aqui o multímetro. Então ele começa onde eu quero começar sempre quando eu ligar ele está começando sempre em DC. E o botão de modo, ele é range ou ele é hold. Então eu posso escolher qual o modo que eu quero que esse botão funcione. Para troca de range manual ou se troca de hold, ele está com a opção hold. Blacklight,
Vou botar maior iluminação, tempo de desligamento. Vou botar um pouco maior, som ligado. Desligado vou deixar ligado porque é um somzinho bem baixinho e legal. Quando eu ligo ele entra no IR ou no multímetro. Shutdown em quanto tempo? Vou deixar em 20 minutos para os nossos testes. Chinês ou inglês. Mais uma coisa que eu não comentei, ele também permite uma atualização de software, então através da sua porta USB-C, e permite gravar as imagens do infrared. Então aqui eu entro no USB, conecto o meu computador e baixo as imagens para ele. É bem legal, viu? Bem legal. Aqui está a versão do software. Vamos começar os nossos testes então no multímetro. Antes disso, deixa eu falar mais o que vem junto. Além do próprio equipamento, um manualzinho bem simplificado, tá? Não é aqueles melhores, é na verdade uma folha, né? Dobrado de um lado em chinês, do outro lado em inglês. Traz as tabelas, mas realmente o manual deixa um pouquinho a desejar, né? Poderia ser um pouquinho mais completo. Mas nada que também dificulte muito a utilização. Além disso, ele vem com duas pontas de prova que eu nunca tinha visto este modelo, né? Pontas de provas comuns, CAT 3000 volts, 10 amperes, ou seja, é uma ponta de prova muito superior à capacidade do próprio equipamento. Então isso é bom. E pontas um pouco grossas, aquelas pontas mais comuns, mais protegidas, bem construído o material, um material bem legal. Elas são muito macias. Não parecem ser silicone, elas parecem ser PVC, mas aquele PVC bem macio. Olha, eu gostei, aprovei. Vou instalar ela para a gente já começar os nossos testes. Protegido dos dois lados. Eu gosto dessa proteção de baixo porque senão às vezes ele amassa a proteção, né? E aí já fica ruim de colocar. As colocações coloridas, preto e vermelho. E tá aí. Realmente ele é muito levezinho e a tela é linda. A tela realmente é linda. Como eu tô com a janela aberta aqui, tô pegando muita luz, além da iluminação que eu tenho na bancada. Vou ver se eu consigo fazer vocês enxergar essa tela aqui. Não sei se é algum reflexo. Eu tô botando algumas câmeras, talvez dê para ver bem algumas câmeras. Então tá, vamos aos nossos testes. E começar com o de 1 mega. Mega, perfeito, rápido. 10K. Excelente. 100. Estranho, né? Demora um pouquinho, estabiliza, depois... agora sim. Excelente. Vamos agora à surpresa, né? 3 ohms. Tomara que não bipe. 3.3, 3.3, perfeito e sem bipar. Muito bom. Vamos ver para o 0.38. Dá um pouquinho abaixo, né? Mas... excelente. Consegue pegar alguma resistência baixa mesmo. Muito bem na resistência. Vamos para a capacitância. Lembrando que a capacitância dele é até 100 microfarads. Então ele não vai poder medir o de 3.200. O máximo é o de 100. E vamos ver com esse de 100, porque esse 100 está 102. Vamos ver se ele vai conseguir pegar esse 102. Então, vou para 10 nano. Deu um pouquinho acima, não é muito comum, mas um pouquinho acima do 10 nano. Vamos para 1.5 microfarads. 1.5 microfarads, mediu muito bem. E vamos para os 100 microfarads. .1 microfarads. Opa, perdeu aqui.
ele está caindo fora do limite dele, né, de 100 microfarads. Então ele mediu, mas como dá um pouquinho mais, ele acaba caindo fora da medição. Então essa é uma limitação, né, uma pena, porque ele mede bem, né, mas 100 microfarads é relativamente pouco para uma medição, né? 1000 microfarads é um milifarad, né? É uma medição normal de capacitor. Capacitores de 1000 são muito comuns em circuitos. Então uma pena só esse limite dele, mas mede bem. Vamos aqui às medições de diodo. E aí eu já estou com medo, porque no manual já vi que ele é 1.5 volts a queda. Vamos ver esse primeiro aqui. 54, excelente, rápido e muito bem. Vamos ver o segundo. É um pouquinho abaixo do que normalmente dá, mas também muito rápido, muito bem. E vamos ver o diodo, o LED, quer dizer. Olha, chegou a acender o LED aqui. Bem fraquinho, mas ele não consegue dar a queda de tensão do LED. O forte eu não vou nem dizer, né? Nem pensar. Esse nem piscou. Então veja que isso já não é o primeiro equipamento que eu pego que não consegue medir LEDs, porque a medição de diodos dele acaba sendo com uma tensão menor do que a do LED. É uma pena, né? Ele não mede correntes. Vamos para o AC e logo em seguida a gente vai para a medição em DC. Gostei muito desse touchscreen, é diferente daquele touchscreen que nós vimos no Aneng, que na verdade não é um touchscreen bem de verdade, né? Ele tem regiões ali, 4 regiões que eu dou um clique. Esse não, esse é um touchscreen de verdade, né? É bem legal mesmo. Estou em tensão AC, vou ligar aqui e vamos ver. Lembrando que AC é até 750 volts e ele mede perfeitamente rápido, sem problemas. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ele está numa medida alto, né? Que está em automático. Em AC. Agora eu vou para DC, já que ele não tem corrente, ele não tem NCV e também não tem medição de linha. Tá? Então realmente é um multímetro mais simples, com aquelas limitações básicas. Vamos então ligar aqui o DC e ver como ele vai medir o DC. Vou começar aqui com 5 volts de saída. 5 volts, está medindo com perfeição. Vou para 12. 12 volts, excelente. 19. 19, um pouquinho abaixo, mas ok. Vou agora para aquele nosso teste de menos de 1 volt. Vou para meio volt. Então, meio volt saindo. Perfeito. Mediu, excelente, mudou a casa decimal para maior. Será que ele faz menos que isso? Vou tentar agora 50 milivolts. Nós estamos em 500 milivolts, né? Meio volt, 500 milivolts. Agora vou para 50. 50 milivolts, está lá, 50 milivolts. Então a tensão baixa também funciona muito bem. Eu queria fazer um teste aqui, aproveitar o DC. Vamos entrar na parte gráfica dele aqui e vamos ver como é que funciona isso. Eu estou ali com o gráfico, está em milivolts. Eu vou ativar aqui só para ver a saída de 50 milivolts. Ele não mostra nada no gráfico. Tem um play que eu dou aqui no meio. Um play, pause e stop. Então ele está medindo lá no gráfico. Olha, é bem legal, bem legal. Vou subir aqui para 60 só para ver aqui, subir no gráfico. 60, olha ali, ó, que legal. Vamos para 100. Para 160. Já muda a escala. Muito jóia esse gráfico. Muito jóia mesmo. Desligo e ele já cai. Legal. Muito bom, muito bom. Então acho que tá aqui as medições. Faltou a gente fazer a medição
do teste de continuidade, né, para ver se ele responde bem. Então vamos para o teste de continuidade. A gente já viu que a boa notícia é que ele não bipa na resistência baixa, e o teste de continuidade ele vai dar continuidade abaixo de 30 ohms. Ele é muito rápido, mas o sinal bip dele é bem baixinho. Particularmente eu gosto do sinal bem baixinho, tá? Até porque eu normalmente estou na bancada, mas quando a gente está na rua ele pode ser baixo demais. Mas gostei. Funciona muito rápido e responde bem. Eu acho que em termos de multímetro é isso que nós vimos, né? Já vou falar dos pontos positivos e negativos do multímetro agora. Primeiramente, pontos positivos. A tela é maravilhosa. A forma de trabalhar com esse touch gostei muito. E botando com a unha ele é melhor, né? Porque é uma tela resistiva, não capacitiva. Então a gente clicando com ele clica bem. Medição automática, excelente. A parte de gráfico dele, fantástica. Excelente. Posso depois pegar as medições e jogar isso para o computador, né, através da porta USB. Então gostei muito das formas dele. Não testei frequência, ele tem frequência também. Vamos ali depois testar. Sobre os pontos negativos dele, em termos de multímetro primeiro, né? Eu acho que a medição de capacitância até 100 microfarads baixa. Poderia ser um pouquinho maior a medição de 100 microfarads, e não tem a questão de medida de corrente, né? Então também é um ponto negativo. Porém, as outras medidas foram bem. Não tem a medida de LEDs, né? Não consigo fazer LEDs porque o diodo também é baixo. Então tu tem aqui um multímetro que vai medir bem tensão, vai medir bem continuidade, vai medir bem resistência, né? E é isso. Os próprios diodos, sim, também vão funcionar muito bem, né? Mas vou dizer, à primeira vista, olhando ele assim muito simples, eu achei que eu não ia gostar do multímetro, mas eu gostei muito. É só esses detalhezinhos, né? Não é um multímetro completo, ele não é o único multímetro que vocês vão poder ter na bancada. Ele pode ser um segundo multímetro, já que ele tem a função de câmera térmica, então ele poderia ser um segundo multímetro com a função de câmera térmica. E de novo, um diferencial que me deixou muito feliz foi a visão gráfica da medição. Vou aqui rapidamente ligar o gerador de funções para a gente testar a frequência, só para não deixar ele sem este teste também. Ele também não tem termopar, tá? Então ele não mede temperatura. Então estou em 1 kHz. Já está com a saída ativa aqui, nem me dei conta. 1 kHz vai muito bem. Deixa eu colocar o máximo dele. Ele não tem informação de frequência. Então estou medindo 1 kHz. Vamos tentar aumentar isso para 5 kHz. 5 kHz, ele mediu 5 kHz. Vamos aumentar, e acho que ele não tem gráfico para isso. O gráfico é de tensão. Ele está pegando a tensão do teste. Então 5 kHz, vamos para 10. 10 kHz, perfeito. Vamos para 1 MHz. 1 MHz, não, caiu em 60 Hz. Então vamos para 100 kHz. Ele não está conseguindo em 100 kHz também. Então 10 kHz. 10 kHz ele estabiliza. Então parece ser este aí o limite dele, 10 kHz. 20 kHz também foi. 30 não foi. Então 20 kHz, 25 kHz, vamos testar.
já não vai. Então vimos aqui que o limite dele fica realmente nos 20 kHz. Vou botar aqui 10 kHz. 10 kHz. E o Dead Cycle, 50%. Tá perfeito. Opa, mas aqui eles perderam. 10 kHz. 50% está errando um pouquinho, mas tudo bem. E quando eu volto, ele volta para milivolts, né? Vai medir a tensão. 10 kHz. Visto o multímetro, vamos para a câmera térmica. Na câmera térmica, eu vou baixar um pouquinho aqui a iluminação. É bom porque fica melhor de ver a imagem. E vou ativar o infrared dele agora. E para ativar isso, basta eu selecionar a opção que é em cima infrared, embaixo DMM. Estou no infrared, ele está estruturando e está aí. Vou botar minha mão na frente e está ali a mão. Muito boa visualização, hein? Olha, lembrando que esse aqui é o 12S, ele é um pouquinho mais caro, porém ele tem essa vantagem de ter mais resolução. Está lá marcando a temperatura embaixo e aí a temperatura máxima e mínima do ambiente. Veja que ele tem o ponto central e depois ele tem um ponto vermelho pulando na tela e um ponto verde pulando na tela. Ou seja, é a posição da maior temperatura e a posição da menor temperatura. Aqui a configuração é a mesma. Vamos ver um pouco da configuração do infravermelho. Aí tem a tabela de cores, como nós já tínhamos visto em algumas situações. Aqui fica melhor de ver. Depois, se eu quero a temperatura em Celsius ou em Fahrenheit. Depois a questão do material que eu estou medindo. Lembra que a gente tinha uma tabela de materiais naquele outro multímetro. E a velocidade, high ou low. Esse equipamento ele tem uma velocidade maior. Deixa eu até pegar aqui só para não errar. Mas ele permite uma frequência de 20 Hz a medição. Lembra que no outros que nós vimos era 4 Hz, 8 Hz. Esse aqui vai a 20 Hz, sendo que a versão 11, né, nós estamos na 12, a versão 11 nós estamos falando em 16 Hz. A resolução deste aqui é de 190, não. A resolução desse aqui é 120 por 90. Da versão mais simples é 32 por 24. Então é uma diferença razoável, né? Eu sei que é o dobro do preço, mas eu particularmente entendo que vale a pena investir na 12S. E vale a pena como câmera infrared, né? Vocês viram a qualidade. No final eu vou pedir para minha esposa ficar lá no quarto escuro para a gente fazer a comparação que nem a gente fez com os outros, para poder ver como é a qualidade dele em relação aos outros equipamentos, né? Com uma certa distância, num quarto totalmente escuro, como é que a gente vai enxergar uma pessoa nele. Mas antes disso, eu vou aqui só botar o nosso circuitinho lá de um resistor apenas para a gente poder ver se ele vai ou não vai. Hoje eu estou com um dia bem frio aqui, devo estar perto de 10 graus de temperatura ambiente. E vou ligar o nosso circuito em 12 volts. Vejam a minha mão ali. E você consegue razoavelmente ver o circuito, né? Pouca coisa, mas consegue razoavelmente ver o circuito. Esse vermelho aqui é muito mais um reflexo de luz que acaba pegando no infravermelho, porque como está tudo muito gelado, acaba ficando assim. Então eu tenho uma temperatura muito baixa. Agora eu vou ligar os sensores, ligar a fonte para ver aquecer a resistência. Liguei e ele começa a esquentar.
90 graus já. Vejo que um tempo frio faz com que a resistência não esquente tanto, né? Mas foi só eu falar, já estou em 70 graus. Tá aí o nosso resistor. Vamos lá fazer o teste de visualização e depois a gente encerra aqui. Bom, agora nós estamos vendo ou não vendo a minha esposa sentada na mesma cadeira dos outros testes. E eu vou mudar para a câmera térmica. E aí tá a imagem. Deixa eu ver se eu consigo salvar nele aqui. Salvando a imagem. Vamos salvar mais uma. E eu estou colocando aí para vocês verem. Qual é a qualidade dela? Ela fica entre a Unity e entre a Infrared. Muito parecido com a Unity, na verdade, né? Um pouquinho mais de detalhes, mas muito parecido. Vamos então aos pontos positivos e negativos do ET12S. Esse pequeno equipamento, multímetro e leitor de infravermelho. O do multímetro nós já falamos, vou falar agora do leitor de infravermelho. Eu fiquei impressionado. E, de novo, esse é um equipamento que tem um custo barato, vou deixar aí o desenho, o link sempre na descrição. E acho que o infravermelho dele vale muito a pena. Ele é um pouquinho mais caro do que os equipamentos de entrada que nós vimos, porém com uma qualidade talvez igual ou até superior dos outros equipamentos intermediários que nós vimos. É claro que ele não chega a um equipamento top, que também nós vimos aqui no canal, vou deixar os links aqui embaixo, mas ele tem um custo muito mais barato, metade do preço. Então a gente sempre tem que levar em conta o custo-benefício. E aí ele tem a vantagem de ter um multímetro acoplado. E eu espero realmente que a Tooltip invista mais nesse tipo de multímetro. Talvez com mais recursos, mas eu achei fantástico ele ter a opção de forma de onda, de marcação de forma de onda. Achei muito bom esse menu touch aqui, um verdadeiro menu touch, e não um menu touch como a gente já viu em outros equipamentos, que não eram ruins, mas não é um equipamento touch de verdade. Esse não, esse é um equipamento touch de uma tela touch de verdade. Então achei ele muito legal. Eu dou um clique aqui, ele dá o bip, ó. Então ele está pegando da tela inteira o touch. Não é aquela questão só de ter um botão escondido numa ponta. Não, ele é uma tela touch mesmo. Uma tela clara, fácil de ler, bonito, o desenho das telas bonitas. Ele tem algumas coisas interessantes, né? Vocês vão ver que fica um pouquinho apagado, ou vocês não vão ver, mas daria para ver. As opções, então, como se fosse um cristal líquido. Mas não é. Tanto que quando eu mudo para a câmera térmica, isso some. Então não é um cristal líquido. Ele simula um cristal líquido. Então quando eu troco a função, ele ativa lá e fica outra em cinza claro. Mas não é que já está pré-definido a imagem desta posição. Então é assim, muito bem criado o softwarezinho nos detalhes. Muito legal. Muitas opções. Também fora de série. Sobre, de novo, a construção, é uma construção simples, mas honesta. Acho que um bom custo-benefício, uma portinha USB-C, uma bateria fácil de trocar, recarregável, câmera, ou seja, realmente é um equipamento que talvez seja a melhor opção para quem não quer investir muito numa câmera térmica de ponta ter, porque funciona como um multímetro também e tem uma ótima opção térmica. E esse é o ET12S. Espero que vocês também tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito desse equipamentinho.
Olhei assim, achei que não ia gostar pelo acabamento, achei que ia ser muito simples. Ele tem suas deficiências que nós já falamos, mas realmente é um daqueles produtinhos que eu gostei de poder ter e testar aqui na bancada. Era isso e valeu!